Agora abra a tua Bíblia em Eclesiastes. Glória a Jesus. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ler então, diz assim: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Querido Jesus, fala conosco, Senhor. Espírito Santo esteja dirigindo esta palavra para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de tempo, né? Pela leitura já deu de perceber. Mas eu quero aprofundar um pouquinho como tem sido o nosso tempo, tá? A palavra de Deus nos diz aqui, ó, que há tempo para tudo, né? Tempo de matar, tempo de curar. Então já fizemos a leitura, não vou ler tudo de novo. Mas quero destacar então só o versículo 5, que diz assim, ó: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós não estamos vivendo um momento assim? Não podemos nos abraçar? Né? Então a Bíblia nunca erra, irmãos. A Bíblia sempre é 100% correta. Posso dizer que até mais de 100%, né? 1000% correto. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É a voz de Deus para nós. Então veja só, nós estamos vivendo esse tempo agora em que nós temos que nos afastar. Mas não é quanto a isso, isso aqui só chamou a atenção, né? Então eu só passei para vocês por causa disso. Mas o tempo que eu quero falar hoje para vocês é como nós temos vivido o nosso tempo para Deus. Como tem sido o teu tempo para Deus, como tem sido o meu tempo para Deus. Tempo agora em relação a relógio mesmo, né? Tempo, 24 horas, dias, meses, anos. E nós sabemos que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Eu já falei aqui isso, né? Já expliquei aqui isso. Que o tempo de Deus é o Kairos e o nosso é o Cronos. Porque Deus não está no tempo, irmãos. Ele não está dentro do tempo. Ele criou o tempo. Então ele está fora do tempo. Ele criou. Se ele estivesse no tempo, dentro do tempo, aí ele teria sido criado por alguém. E não, ele criou o tempo. Então Deus não está dentro desse nosso tempo. Ele age no nosso tempo, mas ele não é limitado por esse tempo. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. E é por isso que às vezes para nós é tão difícil nós esperarmos o tempo de Deus. Porque nós queremos as coisas tudo muito rápido, tudo muito no nosso momento, né?
Se Deus demorar um pouquinho para responder a oração, você já reclama, a gente reclama. E não podemos ser assim. Por quê? Porque esse tempo de espera que Deus nos faz passar é um treinamento para Deus, para nós, desculpe. É um treinamento para nós que Deus nos dá. Por quê? Porque nós temos que aprender, né, a ter o nosso tempo e entender que o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Então é difícil para nós muitas vezes esperarmos, né, o agir de Deus, porque a gente quer tudo muito na hora. Mas graças a Deus, porque Deus não responde tudo para a gente na hora que a gente pede. Porque se fosse assim, nós não daríamos valor para as coisas. E Deus, quando Ele demora então para responder, né, a nossa oração, Ele está nos dando, vamos dizer assim, mais oportunidade para mudarmos, para nos aperfeiçoarmos, para que a gente possa melhorar, ser uma pessoa melhor. Então Deus muitas vezes demora para nos responder certas coisas, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Você já sentiu isso de Deus alguma vez? Que às vezes demorou, mas quando veio a resposta, você disse, se tivesse vindo antes, não teria dado tão certo. Então Deus sabe tudo, o tempo certo de todas as coisas e como fazer, como responder a nossa oração. Então Deus sabe todas as coisas. E o nosso tempo, então, ele deve ser controlado por nós. E não deixar o tempo nos controlar. Então eu pergunto para você, você controla o teu tempo ou você é controlado por ele? Ah, como assim, pastora? Você cria tempo para Deus. Nós sabemos que a vida anda corrida, né? Quanto mais passa o tempo, mais as coisas ficam diferentes, ficam mais rápidas. Por exemplo, a ciência, né, comprovou, desde o ano 2000 eles estão falando isso, que o planeta Terra está rodando mais rápido. A sua velocidade, né, de rotação está bem mais rápido. Por isso que os dias estão passando mais rápidos. Você já percebeu isso, meus irmãos? Que o tempo está passando mais rápido? Parece, né, que ontem nós estávamos aqui no culto de Natal, no culto de Ano Novo, e agora já está quase chegando de novo. Então o tempo está rápido, está passando rápido. E isso a ciência confirma, porque tem um cientista alemão que está fazendo esse tipo de pesquisa desde o ano 2000, e ele constatou, esse estudo é chamado de ressonância Schumann. Ele constatou, né, que a Terra antes, ela girava no seu eixo 7,8 Hz. E agora, desde 1980, ela está girando a 12 Hz. Quer dizer, mais rápido, mais rápido. E quanto mais passa o tempo, mais rápido está ficando. As coisas passando mais rápido. Então nós temos que aproveitar o tempo que nós temos. Porque esse mesmo cientista, né, o Dr. Schumann, por isso então o nome do estudo é ressonância Schumann, ele diz que o dia que nós sempre achamos, né, que tem 24 horas, dos tempos para cá não tem mais 24 horas, tem 16 horas. A gente acha e conta no relógio 26, mas age como se fosse só 16. É meio complicadinho de entender, né? Mas é assim que funciona. A Terra está girando mais rápido no seu eixo e o tempo está passando mais rápido. Então, por isso que às vezes a gente diz, que dia é hoje? Já é isso, né? Acho que isso acontece com todos nós aqui, né? Às vezes a gente pensa, ainda vai demorar tal situação, que é nada, chega já. Então, por quê? Porque a ciência está afirmando, né, que a Terra, o planeta Terra,
aumentou a sua velocidade. E com isso, então, o tempo passa mais rápido. E aí eu fui fazer umas contas ali, conferir depois, e para não te passar nada errado aqui. Mas veja só, em 375 dias que nós temos do ano, né? O ano 375 dias, nós temos 8.760 horas. São bastante horas, né? 8.760 horas em um ano. Se nós formos contar os minutos em um ano, dá 525.600 minutos. Agora, os segundos. 31.536.000 segundos. Esse é o tempo que Deus nos dá todos os anos. Todos os anos Deus tem nos dado esse tempo e Ele quer que a gente aproveite esse tempo, irmãos, da melhor forma possível. Aí, às vezes a gente fica pensando, mas não tem tempo para nada, não dá tempo de fazer nada. Mas será que não dá mesmo? Olha só, 31.536.000 segundos. É tempo bastante. Como que nós temos usado esse tempo? Vamos falar em horas. 8.760 horas. Como que nós temos usado essas horas? O tempo está passando mais rápido? Tá. Mas mesmo assim, é bastante tempo. Bastante tempo para a gente saber escolher o que fazer com esse tempo. Então, 8.760 horas Deus nos dá por ano. Quantas horas nós temos passado na presença de Deus? 8.760 horas. Em um ano, será que um ano, irmãos, se nós somarmos todos os dias, quando a gente para realmente para tirar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra, quantas horas será que dá? Será que chega a 24 horas em um ano? 24 horas é um dia, né? Olha só, em 375, tirar um dia para Deus somando as horas, é muito pouco, não é? Deus nos dá todo esse tempo. E nós muitas vezes não aproveitamos esse tempo. Então, como que nós devemos agir? Tempo. As pessoas dizem assim, mas não dá tempo para nada, quando eu vi já passou. E é verdade, porque falamos antes que está passando mais rápido. Mas, meus irmãos, aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente cria tempo. Por mais apressado que você esteja no teu dia a dia, mas você tira tempo para comer, não tira? Porque se você não comer, você desmaia. Você morre de fome. Você tira tempo para comer. Você tira tempo para tomar banho, não tira? Tira tempo para dormir. Tira tempo para assistir uma televisão. Tira tempo para conversar com alguém. Mas o dia é corrido. Não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. Mas você comeu hoje? Você tomou banho? Você trabalhou? Você conversou com alguém? Então, é porque você teve tempo. Só não tem mais tempo quem já morreu nessa vida, porque na eternidade continua. Mas e como que nós temos usado esse tempo? Tem uma historinha
que eu gosto de contar sempre nas minhas aulas lá do ITQ, que eu conto assim, ó. Um milionário dá para uma determinada pessoa 1.440 minutos. Ai, desculpe. R$ 1.000. 1.440, R$ 1.000 todos os dias. Vamos pôr em reais, que é o nosso dinheiro, né? E essa pessoa tem que gastar esses R$ 1.440 todos os dias. Se a pessoa escolhida, que o milionário está dando esse dinheiro, e é todo dia, irmãos, todo dia R$ 1.440. A pessoa tem que gastar esse dinheiro, porque o que ela não gastar, ela vai perder. Não fica para ela, não volta para ela. Então, como que essa pessoa vai gastar esse dinheiro? Investindo, perdendo, gastando em bobagem, ou simplesmente não usando. E se não usar, vai perder. Entenderam como é que é a historinha? Como se eu chegasse para você e dissesse, eu estou te dando R$ 1.440 e você tem que gastar até o fim do dia. O que você ia fazer? O que você ia comprar? Ah, eu ia comprar bastante coisa. Tá, mas será que ia gastar tudo num dia só? Porque alguns dizem assim, não, né? Eu ia guardar um pouco, mas o que você guardar, você vai perder. Então a pessoa tinha que usar tudo. E esse milionário aqui da nossa historinha é Deus. Ele nos dá todos os dias 1.440 minutos. Como que nós temos usado esses minutos? Nós temos gastado com sabedoria? Nós temos jogado fora? Nós temos investido o nosso tempo, os nossos minutos? Porque aquilo que nós não usarmos, vamos perder, o tempo não volta. Né? O tempo passou, nunca mais volta. Então, se você não aproveitou um tempo do teu dia, aquele tempo se foi, se perdeu na eternidade. Você não fez nada com aquele tempo. Você não aproveitou, você não aprendeu nada, você não criou nada, nada. Foi-se o tempo, perdido na eternidade. E daí um dia, e você pode ter certeza disso, que um dia Deus vai chegar para cada um de nós e vai pedir contas também do tempo. E aí Ele vai dizer, o que é que você fez com o tempo que eu te dei? Ah, Senhor, eu não tinha tempo para nada, era tão corrido, tão corrido. Tá, mas você teve tempo para todas as outras coisas, menos para mim. E aí, por um acaso, algum de nós vai ter como responder para Deus isso? Não tem, né, irmãos? Não tem. Então, Deus vai cobrar de nós, inclusive, o tempo. Porque é Ele quem nos dá o tempo. Aí você diz assim, não, pastora, mas eu trabalho o dia inteiro. Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar. Mas, mesmo no teu trabalho, você pode estar dando tempo para Deus. Porque mesmo enquanto você está lá no teu trabalho, a tua mente deve estar ligada a Deus. Eu tenho esse costume, irmãos, eu falo com Deus o dia inteiro. Quando eu não estou conversando com uma pessoa assim, né? Eu estou, Senhor, será que é assim? Será que é isso? Será que é aquilo? Sabe, você acostuma a falar com Deus. Porque tem gente que acha que Deus é um ser tão longe, que não está querendo nos dar ouvidos. E não é. Porque a imagem que nos foi passada, né, a respeito de Deus é que Deus é aquele velho de barba branca sentado num trono lá no céu com um monte de raio na mão esperando para nos castigar. E Deus não é assim.
Deus é amor. E eu gosto de dizer também que Deus não é só amor, Ele é um amor. Note bem a diferença. Deus não é só amor, Ele é um amor. Por exemplo, quando você está conversando com uma criança, brincando com uma criança, mas você é um amorzinho, né? Entende? Assim, quando a gente está, mas você é um querido. Por que não falar isso para Deus? Eu gosto de dizer isso. Senhor, Tu é um amor. Porque o Senhor cuida de mim nas coisas mínimas. Quando você aprender a conversar com Deus o dia inteiro, irmãos, mesmo estando trabalhando, você vai perceber como Deus cuida dos mínimos detalhes para aqueles que conversam com Ele, que amam Ele e que não têm essa visão de um Deus bravo. Porque muitas pessoas têm essa visão assim de um Deus furioso, porque se espelharam no pai. O pai biológico, que muitas vezes o pai foi uma pessoa muito brava, né? E a criança cresceu vendo o pai brigando, exigindo, e daí transporta essa imagem do pai biológico para o pai eterno. E daí fica com essa imagem, sabe assim quando a criança sofre um trauma? Que parece que, Deus é tão mal porque Ele é pai e o meu pai foi mal para mim, então Deus também é mal, porque Ele também é pai. Mas não, Deus não é mal. Já aquelas pessoas que tiveram a graça assim, de ter um pai abençoado, né? que escutava, que cuidava, que protegia. Eu tive essa bênção, graças a Deus. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa para mim, né? Boa, no sentido geral, mas eu estou dizendo assim, como meu pai, eu tinha confiança nele. Então as pessoas que têm essa imagem do pai biológico, né, vão passar para o Deus Pai a mesma coisa, vão se sentir protegidos diante de Deus porque tiveram a proteção do Pai aqui. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então assim, Deus, Ele não é só amor. Ele é amor, é claro, Ele é 100% amor. A composição de Deus, do que Deus é feito, se a gente pudesse dar uma definição para Deus. Porque Deus é tão grande, tão glorioso, que a gente não consegue defini-lo em uma palavra. Mas se a gente pudesse dar uma definição para Deus, seria isso. Do que Deus é feito? De amor. Deus é amor. Mas que você não pense só nisso, Deus é amor. Não, Deus é um amor. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos protege. Foi Ele quem nos deu vida. É Ele quem nos dá graça de acordarmos todos os dias. É Ele quem nos sustenta. É Ele que ouve as nossas angústias quando nós estamos com o coração apertado. Quando nós estamos com algum problema para ser resolvido. Aprenda, corra em Deus. Ele vai te ajudar. Ele é um amor. Entenderam essa diferença de Deus ser amor e ser um amor? Deus é um querido, irmãos. Porque tudo o que Ele quer é estar conosco. Então, se você infelizmente tem, eu não conheço, né, a tua vida particular, eu não sei como é que foi a tua vida com o teu pai biológico, não sei. Mas se você foi assim, né, que não teve um amor de pai, peça para Deus se revelar para você como um paizinho amoroso. O Senhor Jesus chamava o pai de paizinho. Quando Ele falava, Abba, Pai, esse Abba no hebraico é paizinho, com carinho, com amor. Então o que te impede de dizer meu paizinho, meu querido Deus? Porque tudo que Deus quer é ter proximidade de nós. Ele tem prazer quando você chega diante dele, abre teu coração e diz, me socorra, Pai.
Ele vai te ajudar, Ele nos ajuda. Mesmo que Ele não responda na hora, porque como eu já falei, o tempo dele é diferente, mas Ele vai estar trabalhando para que aquela resposta chegue na tua vida, no tempo dele. Entendido isso, irmãos? Amém? Então perceba que Deus, meus irmãos, Ele quer estar próximo de nós. Ele quer que você tenha Ele como teu melhor amigo. Jesus dizia, paizinho. Por que nós não podemos fazer o mesmo? E aí, muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, e quem sabe por um trauma de infância, né? Por causa do pai, as pessoas se afastam de Deus. Tem o pai como uma pessoa muito brava lá no céu, e que não quer saber dele ou dela. Alguns até chegam a dizer, eu prefiro falar com Jesus do que com Deus. Mas Jesus é Deus, eles são o mesmo. Mas tem pessoas que dizem, eu prefiro falar logo com Jesus, porque Jesus veio no Novo Testamento, Ele foi mais amoroso do que o Pai no Velho Testamento, aquele Deus que castigava. Mas eles são o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. São o mesmo. Se você falar Pai, se você falar Jesus, ou se você falar Espírito Santo, você vai estar falando da mesma pessoa, do mesmo Deus. Então não tem que se preocupar em ficar dizendo assim, hoje eu vou falar com o Pai, amanhã eu falo com Jesus, depois com o Espírito Santo. Não é assim que funciona, irmãos. Eles são um só. E Deus quer, Ele deseja que nós tenhamos liberdade de chegar até Ele. Por isso que Ele enviou Jesus. Porque no Antigo Testamento, sim, a pessoa não podia entrar diretamente diante do trono de Deus através da oração. Porque tinha que passar pelos sacerdotes, pelos sacrifícios e tudo mais. Jesus veio e rasgou o véu. Quer dizer, o véu que nos separava de Deus, que tinha no templo. Quando Jesus morreu na cruz, foi rasgado de alto a baixo. E ainda o detalhe, começou a rasgar por cima, para ninguém dizer, alguém veio aqui e rasgou de baixo para cima. Não, começou a rasgar por cima. Eu já preguei aqui sobre o véu era muito grosso. Precisava de animais para puxar um de cada lado para rasgar o véu. Se quisesse rasgar uma pessoa, não rasgava. E na hora que Jesus morreu, então o véu se rasgou sozinho. Por quê? Porque Jesus abriu a porta para nós podermos chegar diante do Pai. E aí nós podemos dizer, Paizinho. Então Deus, irmãos, Ele tem esse cuidado conosco, mas nós temos que tirar tempo para Ele. Nós temos que tirar tempo para Ele. 24 horas do dia, 1440 minutos. Como você tem usado? Só trabalhando? Ou só assistindo televisão? Ou só dormindo? Ou não sei, qualquer outra coisa? Só conversando com pessoas? Experimente conversar com Deus. Você vai ver que é a melhor conversa que existe. A melhor conversa. Então, muitas vezes a gente diz assim, não tenho tempo. É porque você não cria tempo. Nós temos que criar tempo para as coisas que são prioridade na nossa vida. Você cria tempo. Nem que seja um lanche rápido, mas você não fica sem comer o dia inteiro. Então, você criou tempo para cuidar do teu alimento. E o alimento espiritual, onde é que fica? Criar tempo. Quer ver um exemplo bem fácil para a gente entender? Tem gente que só vem no culto se não tiver mais nada para fazer. Hoje eu tenho tal coisa, então hoje eu não vou no culto. Eu não estou falando de trabalho. Trabalho é diferente e Deus não cobra isso. Tá? Se você tem o teu trabalho no horário do culto, é o teu trabalho. Mas enquanto você está lá, você está ligado com Deus. Mas assim, irmãos, tem gente que planeja todo o seu dia, ou a sua semana, o seu mês, o seu ano.
e planeja assim: eu tenho que fazer tal coisa tal dia. Aí, se sobrar tempo, eu vou na igreja. Ficou entendido isso, irmãos? Se sobrar tempo, eu vou dar um tempo para Deus. O correto é, primeiro eu vou dar o tempo para Deus. E o que sobrar, eu faço o que eu tenho que fazer. Ah, pastora, mas a gente tem horário a cumprir. Claro que tem. Agora eu não vou me lembrar. Ai, esqueci o nome do pastor. Eu acho, irmãos, agora eu não me lembro ao certo se era John Wesley ou se era o Jonathan Edwards. Eu não me lembro qual dos dois. Mas um deles dizia assim: hoje eu tenho muita coisa para fazer. Então eu vou ter que orar muito mais. E ele se acordava no meio da noite, por exemplo, se ele tinha muita coisa para fazer durante o dia, quanto mais coisa ele tinha para fazer, ele dizia: mais eu preciso orar. Ele se acordava mais cedo e ia orar para depois fazer o que ele tinha que fazer. Eu não me lembro ao certo agora o nome, eu posso até ter falado errado. Mas eu sei que tem, né, que ele fez isso. E nós, irmãos? Aí hoje eu tenho tanta coisa para fazer que não vai dar nem para ler a Bíblia. Não é o que a gente faz? Hoje eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar de ir na igreja. Hoje eu tenho muita coisa para fazer, Senhor, estou me levantando, já estou saindo, mas o Senhor sabe que é porque eu estou sem tempo. Tá, por que não acordou um pouco antes e foi orar? Quem é que nos dá o tempo? Deus. Se Ele resolver, irmãos, não precisa nem Ele fazer isso aqui. Basta um pensamento dEle, o nosso tempo acabou nessa terra. E aí? Vamos prestar contas do que fizemos com o nosso tempo. O que eu fiz com os meus 1440 minutos diários? A pastora, todo mundo tem direito também de se divertir, claro, e Deus tem prazer que você faça isso. Mas faça isso depois que você tirar o tempo para Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então essa é a necessidade, meus irmãos, de tirar tempo para Deus. Tem gente que diz assim: não, hoje eu não posso ir no culto porque a minha vizinha está de aniversário. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Ou então, o cachorrinho da cachorrinha da minha vizinha está de aniversário, hoje eu não vou no culto. Que absurdo isso, né? Mas é o que acontece hoje com as igrejas. Eu falei aqui uns dias atrás, em uma das mensagens, eu falei: tem gente, quando a nossa igreja estava fechada aqui, né, por causa da quarentena, estavam toda hora no Face postando: quero a minha igreja aberta. E agora? Não apareceram na igreja ainda. Então, que verdade é essa que as pessoas falam? Que verdade é essa quando se diz: estou servindo a Deus? Sabe, irmãos, uma coisa, e não pense que eu falo isso para vocês, para a pastora quer se aparecer. Não, não é a minha índole, não é essa, eu não sou assim. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que eu ensinei para o Felipe desde que ele se entendia por gente. Primeiro a responsabilidade na igreja, com Deus. Depois faz o que quiser. É claro, esse o que quiser corretamente, né? Mas depois que a gente tirar o tempo para Deus, aí a gente pode fazer o que quiser. E eu dou graças a Deus porque o Felipe sempre teve essa responsabilidade. Por quê? Porque ele era pequenininho e aprendeu. Então, assim, não marque: tal dia eu vou lá em tal lugar. Não, mas eu não posso ir. Nesse dia tem culto. E não é pela igreja, eu vou no culto. Não é pelo pastor, não é pela pastora, não é pelos irmãos. Eu vou no culto porque eu quero adorar a Deus.
Então, não, nesse dia eu não posso, porque eu tenho culto. Mas tem gente que vai marcar algum compromisso e diz assim, terça-feira, quinta-feira, domingo, não tenho nada para fazer, não, posso ir. É essa a questão. Aprender a ter responsabilidade com Deus. E quando eu digo com Deus, eu não estou dizendo com a igreja. O trabalho da igreja é importante, claro que é. Mas eu estou falando com Deus, com a pessoa de Deus. Primeiro Deus na minha vida, o resto vem depois. Vai marcar um compromisso? Não, mas eu já tenho um compromisso com Deus. Primeiro Deus. Depois que eu fizer a minha parte, eu posso fazer qualquer outra coisa aí que não vá ofender a Deus. Ficou entendido, irmãos? Por quê? Porque no dia a dia é muito fácil a gente se envolver com as coisas do mundo e deixar para lá. Hoje não dá. Hoje não posso. A não ser, claro, eu estou dizendo, Deus não é um carrasco. Ele te entende muito bem. Se você tem um motivo justo, é lógico que Ele vai te entender. Ele não vai te cobrar. Ele não vai te lançar um raio porque você deixou de vir na igreja tal dia. Deus não é assim. Mas não por bobagem, não por besteira. Porque quando é por bobagem, por besteira, Deus sabe que é porque você não aprendeu a ter compromisso com Ele. Deus sabe que você não valoriza Ele como prioridade na tua vida. Então é por isso que nós temos que tirar tempo para Deus. Porque se Ele quiser, Ele tira o nosso tempo em qualquer tempo, em qualquer momento. Acabou a vida, pronto, acabou. E daí? Daí você não vai ter tempo para ir passear, você não vai ter tempo para ir visitar alguém, você não vai ter tempo para assistir televisão, para fofocar. Pronto, acabou o tempo. Então, o tempo que nós temos que tirar para Deus é importantíssimo. Como você tem gastado os teus 1.440 reais ou minutos? O tempo está andando mais rápido. Hoje estamos aqui. Será que amanhã vamos estar? E diante de Deus, daí como é que fica isso? Vou usar agora a palavra assim, vai chegar o tempo que todos vão se apresentar diante de Deus. Ninguém vai escapar desse tempo. Vai chegar o dia, o momento, o minuto, que todos nós vamos ter que estar diante do Todo-Poderoso para dar contas da nossa vida, do nosso tempo, de como usamos o nosso tempo. Deus dá tempo para nós, para tudo. E nós não damos tempo para Ele. Como que eu posso usar bem o meu tempo, pastora? Eu não conheço a tua vida particular. Mas você tem o teu trabalho, você tem os teus estudos, que são importantes e que Deus quer que você estude, que você aprenda, que você adquira conhecimento. É importante. Mas aprenda a tirar teu tempo para Deus. Porque, irmãos, daqui uns dias, nós não vamos mais ter tempo para isso. Do jeito que a vida está andando, nunca mais. Ali nos dias da quarentena, como eu falei, tinha muita gente dizendo, ai, que saudade de estar na igreja. Mas ainda não apareceram. É prioridade isso, será? Para a pessoa? Então, olha só. Você controla o teu tempo ou o tempo te controla? Como tem sido a nossa vida? Hoje foi mais uma reflexão, né, mesmo para nós, porque temos que analisar como é que anda a nossa vida nesses últimos dias. E como estamos, né, como eu falo sempre para vocês que estamos nos últimos dias, nós temos que valorizar o tempo que ainda temos.
porque não é muito. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em Isaías 13:9. Eu já vou estar encerrando daí. Isaías 13:9. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo que Deus vai cobrar. E aí sim Ele vai usar de ira, aí sim Ele vai usar de juízo para cobrar. Sofonias 1,14 nos diz assim, Sofonias 1,14: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Olha o que diz agora, atenção. A Bíblia falando, atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje tem solução para nós, para o nosso problema, para o nosso pecado. Mas vai chegar o dia, e esse dia está vindo rapidamente, porque nós estamos no fim dos tempos. E é a Bíblia que diz aqui, atenção, o dia do Senhor é amargo. Prestar contas a Deus, para aquele que não deu tempo para Ele, não vai ser nada agradável. É amargo. Então que nós, irmãos, que já conhecemos o Senhor, não venhamos a passar por essa amargura, não. O Senhor vem para cobrar, fazer justiça, trazer juízo sobre a terra. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então ele está dizendo aqui, o que eu falei que vai acontecer, vai acontecer. O dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor vai chegar para a cobrança de todo ser humano. Então, como que está o nosso relacionamento com Deus? Irmão, dê prioridade para Deus e não para as coisas, não para o mundo. Lucas 21. Não precisa nem ler se você não quiser, porque já vou encerrar. Só escute. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois a todo tempo, olha só, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? O tempo que nós temos está cada vez mais rápido, está passando cada vez mais rápido. E vai chegar, irmãos, nós estamos no fim dos tempos. Vai chegar o momento onde não vai mais ter tempo. Que Deus vai vir e vai dizer, hoje é o dia da cobrança. Hoje é o dia do acerto de contas. E aquele que não deu tempo para Deus, como é que vai responder para o Senhor diante dele essa pergunta? O que você fez do teu tempo? Você aprendeu, você fez coisas boas, você trabalhou, você ajudou o próximo. O que você fez? Ou você só desperdiçou deitado num sofá assistindo televisão de barriga para cima? Não pense que Deus não vai cobrar. Deus vai cobrar. Ah, mas eu não tinha tempo, Senhor. Ah, tá, enquanto você estava deitado lá no sofá, sentado, sei lá, assistindo televisão, você não podia estar lendo a minha palavra? Ele pode muito bem dizer isso. E aí eu quero ver quem é o machão que vai ter resposta para Deus. Né? Porque diante de Deus todo ser tem que se calar. Deus pode, irmãos,
abreviar ou dilatar o tempo. Então nós não sabemos ainda quanto tempo nos resta, mas sabemos que está no final. Ele pode abreviar o tempo, porque ele falou isso lá em Mateus 24, 22. Estamos pertinho, vou ler. Mateus 24, 22. Que ele disse a respeito de abreviar o tempo. Mateus. Cadê? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus pode diminuir o tempo para os seus filhos não sofrerem muito. Mas Deus também pode, se Ele pode abreviar, Ele pode dilatar o tempo. Ele pode aumentar o tempo. Por isso que a gente nunca sabe qual vai ser o último dia, qual vai ser a última hora. Que dia que vai acontecer o arrebatamento da igreja, nós não sabemos. Porque o tempo, Deus não faz parte do nosso tempo, mas Ele age no nosso tempo. Ele criou o tempo, então Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus também nos diz que hoje ainda é tempo de buscar ao Senhor. Está vendo como a palavrinha tempo é importante e às vezes a gente não se dá conta disso? Tempo. Dê mais tempo para Deus. Dê mais tempo para o Senhor. Se você puder, faça teu serviço mais rápido, venha para a presença de Deus. Ou vá para casa, ore, leia a Bíblia. Dê tempo para Deus. Eu quero que você entenda isso. Teu tempo tem que ser prioridade para Deus. Porque é Ele quem te dá vida, é Ele quem te dá o tempo. Ficou entendido isso, irmãos? Eu não estou afirmando que se você só vai ser salvo se você estiver dentro dessa igreja física ou dentro de qualquer uma outra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tempo para Deus, presença de Deus. Dentro de uma igreja, ou lá mesmo na tua casa, na rua, onde você estiver. Deus é a minha prioridade. O meu pensamento tem que estar sendo usado com Deus. Amém?